Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Angélica, sou mediadora judicial, sou facilitadora de JR e hoje aqui eu estou para conversar com um cara que é gente que faz. Gente, esse cara é fantástico, vocês vão conhecer ele como eu conheço, um parceiraço, né? E ele teve uma grande implicação no podcast do episódio passado, quando nós falamos dos crimes raciais. Eu vou chamar o educador social do projeto TVQ, do Marista Escola Social Ecológica, meu amigo Edemilson Gomes. Deixa eu chamar, já trazer o cara para cá. Olá, boa tarde, Edemilson. Se apresente para o pessoal aí. Boa tarde, Angélica. Boa tarde, povo de casa, a galera que está nos assistindo aí nas redes sociais. Eu estou muito feliz de poder participar. Eu acompanhei o bate-papo do Caio, né, que foi fantástico, que foi muito legal, sobre injúria racial. E hoje é um privilégio estar aqui com vocês, né, a gente poder conversar um pouquinho sobre o TVQ, né, o Te Vejo na Quinta, um projeto aí de produção de audiovisual, e a gente apresentar um pouquinho o que a gente faz, o que esses adolescentes, né, constrói coletivamente e também as ações e os impactos que tem dentro da sociedade. Então, sou muito grato, né, queria parabenizar vocês, né, por esse espaço de troca e de poder discutir as leis, né? Eu acho que deveríamos ter muito mais espaços nas redes sociais, na TV aberta, para que as pessoas saibam os seus direitos e, claro, também os seus deveres, né? Porque quando a gente sabe o nosso direito, a gente pode recorrer, a gente pode ir atrás, a gente pode buscar. Então, eu acho que esse espaço, né, esse podcast, o Descomplicando, é um lugar muito legal, né? Então, parabenizar aí vocês pela iniciativa de dar vez e voz, né, para os adolescentes, para a comunidade, para as pessoas de modo geral. Isso. O seguinte, quem não ouvia a gente pelo YouTube, porque agora nós temos o canal do YouTube, nós temos também a plataforma Spotify. Então, quem não ouvir hoje pelo YouTube, pode ouvir depois. E amanhã esse episódio já está no Spotify também, que é quando a gente faz toda a divulgação, né? Isso o pessoal que vai ouvir do Spotify não pode perceber, mas quem está no YouTube consegue ver até o mesmo cenário, porque assim, além do Ed ter ali ouvido, né, diretamente todo o nosso bate-papo na segunda-feira, o Ed foi buscar o Caio em casa, tá, pessoal? Então, assim, é um educador que é de grande admiração, porque frente aos problemas dos meninos dele, ele participa de uma forma, de uma maneira que ele foi buscar o Caio em casa e trouxe ele para conversar com a gente. Então, assim, eu que sou muito grata, né, a toda a função do Ed, aí eu acompanho há 1 ano e meio, mais ou menos, né, desde que nós nos conhecemos, por eu ter sido educadora também em Caçador. E é isso que o Ed falou, é importante a gente saber dos nossos direitos, né, para que a gente possa cobrar os deveres dos outros, e também saber dos nossos próprios deveres, né, perante a sociedade, porque a coisa toda é essa, é saber os direitos e como aplicá-lo em bem à sociedade, que é o que o TVQ faz e é o que o Ed faz, porque na realidade o TVQ, pelo que me lembro, né, Ed, foi um trabalho seu de mestrado, né, quando ele surge, né? Então, o TVQ, ele vai surgir em 2012. Eu fui com um grupo de alunos fazer uma apresentação numa creche, com um grupo de teatro, e lá eu trabalhava em São José, de Santa Catarina, e no Marista Escolas Sociais. E nós tínhamos atividades no contraturno, um projeto chamado Jornada Ampliada, que era para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Então, na parte da manhã, o educando ia para a escola, e na parte da tarde ele participava de diversas oficinas. E eu trabalhava com oficina de música, oficina de teatro, de rádio, e que era muito forte, sempre promovendo o protagonismo juvenil e a emancipação do sujeito. E quando a gente saiu para fazer a apresentação, então a gente fazia um rodízio na comunidade, era muito legal, porque as crianças sentavam, os alunos atuavam, levavam literatura para o território, e depois a gente discutia e debatia os espetáculos no final, e um dos nossos educandos, que fazia parte da rádio e do grupo de teatro, ele começou a entrevistar a galera no final do espetáculo.
né, os atores, a plateia, e aquilo ali foi fantástico, né? A gente achou assim, pô, que bacana, né? Ele fazendo a entrevista, e ele chegou, o nome dele é Igor Santos, e hoje ele trabalha na NSC, que é uma filial da Globo em Santa Catarina, né? Uma alegria, a gente, desde pequeno, ele participou da rádio, participou do TVQ, e vê hoje ele atuando nessa área de uma comunidade carente, né? Tipo, com inúmeros desafios, poder hoje estar, né, trabalhando, sendo um comunicador e atuando na área de comunicação. Então, esse menino, ele chegou e disse assim, Ed, vamos montar um projeto de comunicação na escola. Então, partiu dele, né? E quando parte das crianças e dos adolescentes, o projeto, ele tem um outro sentido, né? Porque as crianças e os adolescentes, os outros abraçam essa causa, né? Então ele disse, cara, o que tu acha? E daí eu falei assim, Igor, espera um pouquinho, porque a gente precisa também pensar na parte teórica, a gente tem que defender essa ideia, né? Então, no que esse projeto pode contribuir na formação de vocês? E daí eu fui pesquisar, daí encontrei ali um campo chamado Educomunicação, né? Um campo fantástico, né, da Educomunicação. Encontrei o Ismar Soares, que é o pai da Educomunicação. A Educomunicação é o casamento da educação com a comunicação. Então, tu trabalha a comunicação para ensinar, né? Trabalha a rádio, trabalha o teatro, pode trabalhar música, várias áreas artísticas para poder empoderar, também para emancipar o sujeito, dar vez e voz para esses adolescentes de comunidade. E eu me apaixonei e disse assim, cara, que legal, vamos lá. E daí apresentei para o pessoal da escola, o povo curtiu, e começamos com um grupo, né? Daí a gente foi escolher o nome junto com eles, e daí surgiu o Te Vejo na Quinta, porque no início a ideia era rodar a temática só na quinta-feira, mas hoje roda todos os dias da semana, né? E daí ficou TVQ, né? Te Vejo na Quinta. E começamos com um grupinho de 8 educandos, e depois foi ampliando. Quando eu saí de São José e fui transferido para... Hoje eu trabalho em Curitiba, na verdade é Almirante Tamandaré, moro em Curitiba, no Marista Escola Social Ecológica, um espaço fantástico, um verde lindo, assim, e com uma pedagogia muito bacana, que também promove, né, tipo, a luta pelos direitos e garantia dos direitos das crianças e do adolescente. Então, e tem diversas atividades, lá o ensino integral, né? Então o aluno ele fica o dia todo, então tem oficina de rádio, tem oficina de teatro, de circo, de música, e o currículo, o enfoque dele é nos direitos também, né? Então perpassa por todas as disciplinas, né? Nos direitos da criança e adolescente. Então a gente discute na sala de aula. E o TVQ, lá de São José, ele migrou para outros espaços, né? Então ele veio para a Ecológica, ele foi para Itapejara, para Caçador, né? Então a gente tem outros espaços que hoje também desenvolvem esse tipo de projeto, né? Que é produção de audiovisual feito pelos educandos. E não só isso, a gente debate temas transversais, né? Conversamos sobre racismo, sobre a questão do feminicídio, sobre o estatuto da criança e do adolescente, e também, paralelo a isso, a comunicação, né? O direito à comunicação, né? A comunicação para emancipar esse sujeito. Uma comunicação que ainda no nosso país, infelizmente, na TV aberta, eu acho que está na mão aí de 5 famílias, que na internet nem todas as pessoas têm acesso à internet em casa, né? Vamos botar aí que a última pesquisa em 2017, 57% da população ainda não tinha acesso à internet, né? Então é muita gente que ainda não tem acesso à internet. Então não dá para falar em já melhorou muito com o acesso da internet, né? Hoje as pessoas se manifestam no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, mas ainda quem manipula são as grandes mídias, né? Então é necessário a gente conversar, discutir e falar, né, com os educandos dessa democratização da comunicação. Uma comunicação para negros, uma comunicação para índios, uma comunicação para toda a sociedade, né? E que o adolescente em casa ele consiga assistir e se identificar,
né? Porque muitos não têm acesso à Netflix, né? Sim. Muitos não têm acesso, né, tipo, às TV fechadas. Então, quando ele abre numa TV aberta, às vezes ele não consegue ver representatividade. Então, nas nossas oficinas, a gente também discute isso, né? Uma leitura crítica, né? Uma leitura crítica da mídia, né? Para que a gente possa democratizar esse espaço. E o TVQ é um lugar que a criançada fala, que eles pegam o microfone, né? Que eles entrevistam toda a comunidade escolar, né? Que eles entrevistam também a família, porque a gente não fica só no espaço da escola. Agora, no período da pandemia, a gente tem que entrevistar pelo Teams, né? Então, claro que a gente teve que repensar a nossa prática, né? Mas tem também, a gente faz entrevista, né, pelas plataformas digitais. Mas quando não tinha pandemia, a gente ia para o território. Então a gente visitava uma perspectiva tem um teórico, né, o Tião Rocha, que ele fala que a educação está na comunidade, né? Tá no território, o território ele educa, né? A cidade ela educa. Para educar não é só um professor, né? É a família, é a igreja, é o espaço, é a terra, é a galera, né? E o próprio comércio. Então a gente entrevistava a galera do comércio, o pessoal da padaria, tipo, tínhamos oficinas do TVQ na cozinha, que a gente convidava uma pessoa que está dentro do território, que fazia um bolo gostoso para poder ensinar as crianças. Até em Almirante Tamandaré a gente fez na casa da dona Inês, ela que faz bolo, ela é super conhecida em toda a cidade, para fora da cidade, faz bolo de morango para a galera, e a criançada teve o privilégio de ir na casa dela. Ela fez inúmeros bolos, e eles curtiram, porque o terreno era muito gigante, crianças que nunca tiveram acesso, né, tipo a tanta coisa. Então ali tinha vários brinquedos, e eles puderam brincar, e ela deixou disponível, foi muito legal. Então essa relação com o território, de ir numa casa bacana, mas também de ir numa casa simples, às vezes, numa casa, né, tipo, que tem um cômodo, 2 cômodos, e conhecer ali a realidade dos meninos, né, como a gente teve em alguns espaços, e também nos acolheram de maneira fantástica com o que eles tinham. Então a gente levava as coisas, né, e eles pode vir aí e separava, e ali era um momento fantástico de troca de experiência, onde a gente podia entrevistar a família, eles contar um pouco da realidade, dos desafios, dos sonhos, dos medos. Então, o TVQ ele trabalha numa perspectiva, né, de buscar dentro da comunidade escolar pessoas que ensinam, que vão ensinar a eles, né, através das suas experiências de vida e das suas realidades. Então, quando tu entrevista o diretor e tu faz um quadro Minha Vida, Minha História com ele vai falar da sua infância, ele vai falar dos seus sonhos, dos seus medos, e aquilo ali ajuda o educando também a repensar a sua prática, a ver o que ele fez, né? Então, quando conversa com a colaboradora da cozinha, né, as tias da cozinha, e elas falam do processo, dos sonhos dela, aquilo também planta uma sementinha na vida deles. Então, o TVQ, ele é sempre essa relação teoria e prática, debates, né, a gente discute. Ainda hoje eu conversava com um grupo, a gente debatia na parte da manhã, se eles tivessem a autoridade de matar ou não matar o Lázaro, né, porque estava na mão também da polícia, o que eles fariam? A gente tinha ali um cara que fez, né, inúmeras atrocidades, mas sem direcionar, mas fazer eles pensarem e refletirem sobre uma questão tão polêmica, porque existem inúmeros Lázaros dentro da sociedade, né? Porque se tu pegar um pouco da história do Lázaro, ele, né, o pai batia, teve que trabalhar desde muito cedo, aconteceu inúmeras coisas na vida dele, e ele se transformou naquilo, né, por conta de uma sociedade que às vezes não chega em determinados lugares, né? E aí é onde entra o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uma educação de qualidade para todos. Ainda tem muitos meninos que não são atingidos, né? Então poder discutir isso com eles, né? Poder fazer eles olhar os vários lados também das famílias que perderam os seus entes queridos, dialogar, né? E a gente precisa isso. A gente viu que nas últimas eleições o pessoal brigou muito e pouco dialogou, né? E a gente precisa dialogar, mostrando o nosso ponto de vista com sabedoria, né? Com sabedoria, para que a gente possa atingir, mostrar para a família, mostrar para os amigos, né? Um olhar
também daqueles que são desfavorecidos, aqueles que realmente não, que às vezes não conseguem, né, que não têm oportunidade, e que uma minoria que tem muito dinheiro dentro da sociedade também tem responsabilidade, né, para ajudar essas pessoas que não têm acesso. Até, Então, eu acho. até muito mais, né? Porque na realidade a gente sempre fala em crimes diferenciados, por exemplo, crimes de colarinho branco, né? Que geralmente são feitos por cargos políticos ou por pessoas que estão em grandes corporações, né? Que são crimes de uma responsabilidade muito maior e um dano muito maior. Porque se você for pensar que é uma minoria que tem acesso ao conhecimento, que tem acesso a dinheiro, né? E mesmo assim comete esse tipo de crime, são pessoas que são mais responsáveis e têm mais conhecimento, e talvez a punição seria bem maior. Eu lembro uma vez uma discussão com um professor meu, que inclusive já falou em podcast, professor Christian. Para mim, o crime hediondo era um crime desse, né? Porque os efeitos sociais de um crime desse é muito maior, porque ele acaba com juventudes como o do Lázaro. Ele acaba com juventudes como dos seus meninos, né? Que se não tivessem vocês ali no território, a gente não sabe como seria para frente, né? Igual eu falei com o Sebastião, né? No podcast passado, quem faz também, se o Estado abandona aquele território, né? Como é difícil trabalhar essas questões, né? E depois vir cobrar daquele local que eles deveriam estar na lei, tendo todos os seus direitos fundamentais, direitos individuais e sociais jogados fora e não apresentados, é até covardia, na realidade, né? E uma coisa bem legal que você trouxe, e eu trabalhei pouquíssimo tempo com TVQ no território, depois já veio a pandemia, né? Mas esse curto tempo a gente foi para o território conversar com as mulheres, a gente foi falar sobre violência, feminicídio, violência doméstica, e foi fantástico como as mulheres nos atenderam, como as crianças conseguiram conversar com aquelas pessoas, entender o que se passava na vida delas, e a opinião daquelas mulheres, né, uma opinião forte, uma opinião decidida. E quando elas aconselhavam os adolescentes, elas falavam assim, moçada, estuda, porque a gente não pôde, né? Na nossa época não tinha o ECA, não tinha o estatuto, então a gente não tinha direito de estar na escola, e hoje vocês têm direito, né? Então aproveite esse momento. Então, essa conversa entre território e crianças, né, que o projeto TVQ proporciona, eu acho que é fundamental para todo o crescimento da sociedade em si, ali, daquele território em si, não só dos adolescentes que trabalham nele, né? E foi um momento assim muito bacana, muito interessante. E depois, na pandemia, a gente tentando se reinventar e levar esse bate-papo para eles também. E você fez um trabalho fantástico, porque foi realmente um momento muito difícil, está sendo ainda, né? Você falou desse acesso à internet, que a gente acabou vivenciando muito mais agora na pandemia, e você veja, né? Eu vou trazer 2 projetos de lei, um que casa com o que você falou da internet e outro que casa do Lázaro. Então, ó, veja, tem um projeto de lei aí, o 14.721, que já estava virando lei, né? Estava até no Diário Oficial, que o presidente vetou, né? Que era dar internet de graça para escolas públicas e crianças de escolas públicas para todo o Brasil, tá? E o Congresso vetou o veto do presidente, né? E o STF considerou que também não tem palavra. Então, provavelmente já vai se tornar lei e as pessoas terem esse acesso aí à internet, principalmente crianças ligadas à escola pública. E é de fundamental importância para que tudo dê certo, para que as crianças, né, tenham acesso ao conhecimento, para que a escola modifique, porque a gente está falando de uma geração Y que quer estar no meio digital e precisa aprender a isso, né? É o que vocês fazem, ensinam elas utilizarem esse instrumento em prol, né, do protagonismo. É aquilo que você falou. Não adianta a gente barrar, aqui no Paraná era barrado o uso da tecnologia nas escolas, em vez de ensinar a usar, né? E quando a gente fala, Angélica, de uma educação de qualidade, é eu possibilitar para esse menino da comunidade, do território, né, que ele tenha acesso a um microfone, que ele tenha acesso a uma câmera, que ele tenha acesso, como os outros educando de outro espaço, a teatro, a música, né, uma produção cultural forte, um patrimônio cultural forte, para que ele possa chegar numa universidade, né, para que ele possa e para que ele possa também curtir
a questão do lazer, porque é por direito dele, é direito, né? Todo educando, toda criança e adolescente tem direito à educação, tem direito à saúde, tem direito a lazer, né? E que esse espaço não seja só na escola, que vá para além do muro da escola. Né, que a prefeitura, nos finais de semana, proporcione dentro do território ações que engajem e que esses adolescentes não fiquem ociosos, porque é isso que acontece. Hoje a gente vê uma sociedade, né, infelizmente, principalmente eu falo aqui do nosso país, que muitos adolescentes jovens não têm o que fazer. Né? Tipo, o menino que é da periferia, que é da comunidade, claro, o cara que é de uma classe média, ou que tem pelo menos uma estrutura, e eu digo aqui uma estrutura no sentido financeira, né, tipo de acolhimento, que ele possa passear com a família, que ele possa entrar em determinados lugares, ele vai conseguir bem, vai conseguir terminar o ensino médio, né, fazer a faculdade. E a galera da comunidade? Né, que às vezes falta tudo, que falta comida, que falta, né, que falta lazer, e daí ele vê o outro colega num outro espaço, tendo uma roupa bacana, tendo um tênis legal, e daí entra também essa questão da relação de poder. E o adolescente na fase de transformação, né, ali na fase de mudança, ele quer ser inserido no espaço, na sociedade. Né, e a gente vê aí, tem adolescentes que ele não tem culpa de ter nascido na favela, né, ele não tem culpa de ter nascido num lugar, às vezes, que o pai dele é um bandido. Ele não tem culpa de ter nascido. Então, aonde o Estado deveria regular, né? E orientando. E daí, porque às vezes a gente joga uma responsabilidade para uma criança que ela não tem culpa, né? De estar naquele espaço. E daí o outro menino, claro, que tem toda uma estrutura, ele vai arrepiar no vestibular, ele vai arrepiar no Enem, ele vai arrepiar em qualquer concurso, e talvez aquele guri da comunidade, né? De 10 vai ser 1. E daí a TV ainda mostra, né? Viu o fulaninho de tal, como ele conseguiu, como ele é bom. Cara, deveria ser os 10 da periferia. Exato. Que deveriam conseguir, né, entrar numa universidade. E não só aquele que é o salvador, né? O cara. Então, uma educação de qualidade nesses espaços, na escola, né? Tipo, nos projetos sociais, faz toda a diferença, né? Proporcionando que esses meninos eles consigam debater, e é isso que a gente procura fazer, tanto na Ecológica, como fazia em São José, proporcionar para esses alunos um espaço de discussão, de debate, e que eles possam se defender na vida, né? Tanto de maneira efetiva como afetiva, né? Que Exato. ele ame o próximo, né? Porque às vezes a gente discute tanto a questão, né, de o cara ser bom, que a gente se esquece que a gente vive numa sociedade, né, e que as relações são importantes, né, para além, e principalmente mais do que nunca hoje, né, no mercado de trabalho, e não preparar só esse educando para o mercado de trabalho, mas preparar ele para a vida, né, para conseguir enxergar o outro como legítimo outro. Né? Claro que o mercado é importante também, porque se ele não conseguir chegar, se ele não conseguir fazer uma faculdade, não conseguir um emprego, ele vai conseguir mudar a realidade dele. Exato. Mas também para enxergar o outro com empatia, né? Se colocando no lugar do outro, com ética, com respeito, né? Que são coisas que são importantes, né? Porque às vezes a gente vê em determinados espaços as pessoas passando por cima das outras, né? Então, como que eu posso ter uma relação de amorosidade, de gentileza, né, de se colocar no lugar do outro e ser reflexo e multiplicadores. Né? Então a gente discute isso também no TVQ, né? Vai para além da parte técnica de pegar uma câmera, de filmar, dos enquadramentos, né, da estrutura da entrevista, da estrutura da notícia, né? Porque a gente trabalha mais com o gênero jornalístico. Então eu trabalho aí com notícia, entrevista, reportagens, documentário, também caio para o cinema, né, os curta, os longa-metragem, a gente discute um pouco também essas questões que são campos da comunicação que são muito ricos, né, a gente entra também na publicidade, na propaganda, fazer uma leitura crítica das propagandas preconceituosas, propagandas que influenciam, né, o nosso dia a dia, que é importante a gente estar discutindo para, né, para que eles possam ter um outro olhar. Quem está fazendo essa propaganda? Quem que tem interesse em me vender essa ideia? Né? Quem que está lucrando e ganhando com isso? Quem são os empresários na TV? Né? Por que determinada
tipo, propaganda, ela é tão forte e nos impacta tanto, e outras, né, que geralmente falam das áreas sociais, elas quase não têm impacto. Então, Sim. fazer que o educando ele enxergue, né, e que ele discute, que ele debate, que ele perceba essas coisas, eu acho que é bem importante, né, porque ele não vai ser mais o mesmo, né, não é qualquer um que vai passar a perna nele, né, ele vai ter um olhar crítico, ele vai conseguir analisar o espaço, e hoje de manhã eu escutei de uma menina, ela falou assim, agora nós temos a responsabilidade de ser multiplicadores. E daí eu achei, cara, aí, opa, já podia terminar Isso o ano aí. aqui. Né? Quando ela Isso. falou isso, eu assim, né, ela sacou, né? A gente precisa, né, não permitir que outros Lázaros, né, cheguem nessas condições. Então, Exatamente. e eu acho que essa é a nossa função, né? O De, conhecimento gera responsabilidade, como ela falou. A partir do momento que a gente tem o conhecimento, tem a ciência, agora é multiplicar isso. Né? O que você falou, é a criticidade pelo conhecimento, é a criticidade pelo afeto. Né? Essas pessoas estão percebendo, trazendo conhecimento de um lado, do outro, e fazendo um novo conhecimento e gerando uma riqueza de opinião, de qualidade, de artística, né? Você veja o caso do Caio, do Samuel, né? Se expressando através da música, né? E muitos outros aí que a Alana, né? Também fantástica, a Sofia, o Matias, né? Esse pessoal lindo aí que até vou trazer agora comentar, né? Das lives do ano passado que você fez com o TVQ, né? Porque daí você teve que se reinventar. Então você fez as lives, que foi a live do ECA, né, que foi discutido em relação aos direitos do estatuto, né, que a molecada bateu um bolão. Depois veio do racismo, né, em relação do racismo, do preconceito, da interculturalidade. Depois veio a relação dos padrões de beleza. Depois veio os efeitos da pandemia. Então, assim, cada live trouxe cada assunto, assim, fantástico a ser batido. Trouxeram convidados, trouxeram música, trouxeram de tudo. Foi um show cada live dessa, fora dos bate-papos na quinta, né? Que é esse que você discute assuntos polêmicos da semana, né? E outros trabalhos que vocês fizeram também, né? Principalmente esse que trouxe a questão do racismo, Ed. Essa eu cheguei a chorar, porque eu acompanhei essas lives e esse, sem brincadeira, assim, o pessoal que vai ouvir no Spotify, ele trouxe uma energia, era uma energia tão forte com aqueles adolescentes que foi impactante e emocionante. Foi realmente assim, do final de ninguém querer ir embora, bater palma, vibrar, e todo mundo muito, muito consciente, assim, com uma responsabilidade incrível, na realidade. uma coisa legal, né, das lives e do Papo de Quinta é essa construção coletiva, né? Tipo um projeto criado pelos educandos. Então, durante uma semana, os educandos se reuniam no Whats, né? E quem comandava era um adolescente. Ele entrava em contato comigo e daí eu só orientava, eu estava dentro do grupo, mas não me manifestava. Quem se manifestava era só os adolescentes. E eles discutiam e construíam uma pauta, né, uma live, com a cara deles, com música, com poesia, com dinâmica de grupo. E essa discussão já gera conhecimento, né? Poder dialogar com pessoas de outros espaços. Então, ali não tinha só adolescentes da área social, tinha adolescentes de escolas particulares, que também podem multiplicar dentro dos seus espaços, porque eles precisam também levar essas discussões para outras realidades. Então era muito enriquecedor, assim, era muito bacana. E ver que eles também têm os mesmos anseios, né? Que os adolescentes de outros espaços também têm medo de falar em público, né? Que também tem mudanças no corpo, que também sente friozinho na barriga, e que são seres humanos iguais. Então era um momento muito bacana. Então, no primeiro momento, eles discutiam entre eles, depois entravam os educadores, né? Então a gente acrescentava na produção do roteiro deles, tinha os ensaios, até que chegava o dia da live que eles apresentavam e que era algo muito bacana, né? Então, protagonismo juvenil na veia, né? Então, a TV aberta, as redes sociais precisam promover isso, né? Tipo, não só na questão do entretenimento, mas na questão também de discutir temas transversais, pensar no outro, né? Para E a além. participação, né, Ed, como você falou, na participação, na construção, na elaboração
e no ato, né? Porque passar essa responsabilidade para o adolescente, para o jovem, respaldado, né? De conhecimento ali, conhecimento técnico, debates, né? Entre eles, e deixar eles andarem e você só ir facilitando, conduzindo e deixar que eles fazem o show também é fundamental. Isso é protagonismo, né? Dar essa voz a esse adolescente, mas não deixar ele só, né? Não deixar assim, vai, não. Ele vai, mas a gente já conversou, a gente já fez roda de conversa, a gente já transmitiu conhecimento, a gente já debateu. Então, assim, a gente já calçou esse adolescente, já fortaleceu ele para que ele possa agora começar a construir uma nova história, né? A gente sempre fala isso em relação ao protagonismo juvenil, né? Eu acho que isso que é importante, na realidade. Sim, o mediador, né, ele tem que estar ali para poder orientar, para tirar as dúvidas, para apoiar, para ser suporte e também levar o conhecimento, né, porque os adolescentes vão te fazer pergunta, eles vão questionar, né, eles vão querer saber sobre a história. Então, naqueles momentos, quando a gente discutiu o racismo, é uma ótima oportunidade, né, e nos bastidores, eu lembro que um dia a gente debateu para a gente trazer também experiências de vida, e eu trouxe uma experiência da minha vida. Eu falei para eles, ó, não é só vocês, eu também já sofri preconceito. Um dia eu tava numa pizzaria e eu deixei uma pizza cair, o cara falou assim, nego quando não caga na entrada, caga na saída, né, e daí eu me defendi, não na porrada, eu cheguei no ouvido do cara e falei assim, negro, alemão, italiano, todos cagam na entrada e na saída. Né, todo mundo erra. E daí o cara ficou todo sem jeito e eu desmontei. Então não precisei bater no cara para resolver o problema. Né, eu tive que, com sabedoria, dialogar e falar para eles. Eles falaram, professor, ele falou isso pro senhor. Eu quero... né, e daí, tipo, ali a gente consegue dialogar e conversar e trazer uma reflexão, porque saber que o professor também é humano, que ele erra, né, que também passa por momentos de dificuldade, que também tem dores, né, e isso eu acho que é bem, é muito importante, né, porque isso também aproxima, cria o vínculo, né, tu cria, tu gera o vínculo, e também para emancipar, né, porque a gente falou de protagonismo, né, porque de o cara pegar o microfone, tu também tem que ter o equilíbrio, porque às vezes eles se tornam, como é que eu poderia dizer assim, tipo, protagonista demais, e às vezes querem, e daí tu tem que puxar também e dizer assim, opa, né, porque a TV, as redes sociais, elas geram um brilho, e quem que não gosta, né, mas dizer assim também que tu tem que enxergar o outro que tá ao redor, que tu não pode passar por cima, que tem que dar oportunidade de fala para todos, né, nesse espaço, então tu sempre vai negociando, e daí para chegar na emancipação, para que ele possa mudar a sua realidade de vida, porque eu acho, para construir o seu projeto, porque essa é a nossa função, né? Porque o menino ele é da comunidade, ele tem inúmeros desafios, não tem dinheiro, o pai, né, numa situação complicada, ele precisa se emancipar. Porque daí ele vai estudar em casa, ele vai querer passar no Enem, ele vai poder discutir, ele mesmo vai buscar o conteúdo na internet, ele vai buscar. Tipo, então, porque tu preparou ele para isso, através das discussões, dos debates, e daí ninguém mais atrasa esse menino. Né? Porque o educando que nasce numa casa, numa estrutura legal, né? E eu digo não só eu não digo da família, né, pai e mãe, mas mesmo essa família diversa, né, com vô, com vó, mas tem alguém por ele. No nosso caso, às vezes a gente tem educando que não tem ninguém por eles. Não tem pai, não tem mãe, ou tem só avó, e daí passa uma necessidade tremenda, e daí nesses casos tem que emancipar ele, para que ele mude a história dele, para que ele possa continuar. Porque senão ele vai nadar e vai para o tráfico. Exato. Né? Uma coisa bem interessante que você lembrou em relação a diversos tipos de família, né? Eu sempre contei para os meus alunos, e contei em Caçador também, o dia que nós fomos num colégio em Maringá falar sobre o ECA, né? Que tinha o projeto Constituição e Evidência, a gente ia para as escolas conversar com os alunos sobre o ECA, explicar seus direitos e debatia, conversava por que eles achavam que era certa a redução da maioridade penal, aquele assunto todo. E daí uma menina falou para mim, falou assim, esse pessoal fica falando que quem não tem pai, não tem mãe, aí fica desajustado, né, comete esses crimes. Eu acho errado. Eu falei assim, mas por quê? Porque eu fui criada pela minha avó e nunca tive problema. Eu falei, só que como você foi criado pela sua avó, com afeto, ela te guiou. Tá, e se a gente falar de um cara que tem até o pai, mas o pai bate nele todos os dias, comete violência doméstica, bebe e ninguém faz nada por essa família. Eu falei, aí está o problema. Porque não é quem cria você,
Se existe uma relação de afeto, condução, ali proximidade, passa suas dificuldades, mas vai atrás disso, está junto com você, o Estado assiste, beleza. O problema é quando ele não tem isso. Não importa se ele tem pai, tem mãe, mas todo mundo alcoolizado, bate nele, ele só vive relação de violência. Aí está o problema. E se o Estado não faz nada, a gente não denuncia, a gente não faz nossa parte, a gente está gerando muitos problemas. E daí é difícil voltar para trás e punir esse adolescente. Olha lá, ó. Né? Então, era uma coisa assim muito bacana que a gente ia para as escolas públicas em Maringá. Eu vinha numa escola pública aqui em Porto Maior também, e ouvi o mesmo discurso. E eu sempre falava, o problema não é quem te leva, né? É como te levam, né? Então, e esse debate social, esse debate dessas problemáticas, como resolver isso que não seja na violência, né? Não usar o argumento violento para resolver as coisas é muito importante. E trazer que o professor ou o educador também teve uma vida semelhante. Eu lembro que em També tinha um aluno meu que falou assim: ah, professora, você é rica. Eu falei, mas por que eu sou rica? Não, porque você fez faculdade. Eu falei, mas isso independe. Você não sabe minha vida pregressa qual foi. Eu também pegava ônibus, eu também morei num bairro super distante do centro, né, 40 minutos do centro, também vivi realidades, só que eu tinha os meus privilégios. Um deles era a minha família constantemente do meu lado, né, por mais que nenhum deles tivesse ensino médio, mas constantemente do meu lado. Então, eles me ensinaram que eu tinha que mudar a minha história. Né? Então, e isso faz toda a diferença. Né? E ele achava que você tinha uma faculdade, você era rico, você vinha de uma família rica. Eu falei, não, você tem a mesma possibilidade do que eu. Né? Vamos analisar e vamos em frente. Então, é legal, assim, você tá debatendo, conversando com essas pessoas nas escolas, assim, tentando construir algo, né? Sei lá, enfim, não sei. Eu sempre fico meio sem falar, porque eu fui professora também, né? Eu fui professora de escola também. Não, eu acho que é bem importante, né? A gente e também despertar esse interesse no educando, né? Eu acho que a motivação, as histórias de vida, os exemplos, aquilo que eu falei no início, né? Do diálogo, trazer pessoas para falar como superaram né, os seus desafios, isso motiva para que ele tenha um outro olhar, né? Claro que às vezes tu vai fazer todo um trabalho, né? E porque até tem algumas pessoas que falam, né, nós não somos salvadores, não somos messias, né, educadores, mas a gente tem sim a nossa responsabilidade de reflexão, né? E eu concordo, claro, que não tem que, se todas as redes não trabalharem em conjunto, né, uma andorinha só não faz verão. Né, então, as assistentes sociais têm que trabalhar, né, a prefeitura tem que agir, o Estado tem que agir, todas as redes de proteção têm que agir. Né, então, é uma responsabilidade. E a gente, quanto sociedade, tem que cobrar, né, dessas redes. Mas eu também, quanto sujeito, tenho que fazer a minha parte, sim. Né, de poder mostrar um outro olhar, de poder mostrar uma sociedade, né, com afeto, com amor, e para poder transformar e impactar a vida de outras pessoas. Porque, às vezes, e isso eu sempre falo desde quando eu trabalhava no município, no estado, nas comunidades em Floripa, tipo nas periferias de Floripa, que quando a gente não... a gente se livra do problema, o problema vai voltar para a gente. Quando eu trabalhava no Morro da Caixa, eu falava muito isso. Se você perdeu o educando, né, se ele evadiu, ele foi transferido para uma outra escola, né, tipo, porque ele bagunça demais, porque ele incomoda demais, isso vai voltar depois através de um tiro, né, de um assalto da minha casa. Então, eu tenho a responsabilidade também, quanto equipe pedagógica, de repensar por que aquele educando está causando, né, quais são as estratégias, o que a gente precisa fazer, né, para chegar nesse menino. Beleza, eu fiz, tentei de tudo, daí não deu, beleza, mas eu tentei, quanto grupo, quanto escola, né, porque eu fiz a minha parte, então a gente tem essa responsabilidade. Mas às vezes a gente vê a galera que se exime do problema, né? Isso é responsabilidade do Estado. Isso é responsabilidade. Não, é responsabilidade minha também. Nossa. Né? Nossa, porque vai voltar. É o que tem acontecido no Rio de Janeiro, sim, é o que tem acontecido em São Paulo, né? Porque quando o Estado e a própria população não enxerga a desigualdade social, eles voltam matando, e pior, triste é que matam geralmente nas periferias, porque algumas mortes não acontecem nas vilas ricas, né?
Uhum. Mas vai chegar um momento que vai subir, né? Sim. Que se a coisa continuar da maneira que está, daqui a pouco a comunidade rica também vai ser atingida. Né? Pode demorar, mas vai. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado. É igual a natureza, né? Se eu jogo Uhum. lixo no chão, é um ciclo, a gente tem que cuidar do todo, né? Exato. Então aquilo ali vai impactar no global. Aquele papelzinho vai impactar no global. A mesma coisa as relações humanas. Quando eu deixo de perceber um adolescente, ele vai se transformar no Lázaro. E daí Uhum. vai voltar para a sociedade, Volta para a né, com toda sociedade. essa força, com toda essa violência, dizendo assim: ó, me enxerguem, né, me percebam, né, quanto sujeito. Então, tem aí uma grande responsabilidade, né, nossa, quanto educadores, de poder olhar para o outro como legítimo outro, né, e fazer a nossa parte. Então, É como você falou, o princípio maior dentro do ECA é a proteção integral da criança. E a proteção integral da criança e do adolescente, ele é um papel da sociedade, da família, do indivíduo, do Estado. Então, assim, é um, é um, é um, é um círculo de pessoas, né? É um círculo de responsabilidades. E como eu estava falando com o Sebastião, quando a gente escolhe ser educador ou escolhe ser professor, nos gera responsabilidades. Né? Eu acredito assim, nos gera muita responsabilidade, porque a gente tem que pensar em que escola eu estou entrando, né? Que profissional que eu me formei e que sociedade e aluno que eu quero formar. Isso eu tenho que ter na minha cabeça. A partir do momento que eu tenho isso na minha cabeça, agora eu vou construir. E eu não posso jamais ser omisso. Não importa se eu escolhi ser técnico, né? Igual a nossa função, a minha educação física, do Sebastião também. Mas assim, não importa se eu queria ser técnico ou ser mais a parte social, ou ser da parte crítica, eu escolhi. Agora que eu escolhi, a minha responsabilidade é construir todo o meu viés pedagógico e humano para atingir e formar essa pessoa que eu quero. Então, eu jamais posso me omitir. Né? E o educador social é muito mais que isso ainda, né? Porque o professor ele tem esse viés também social, ele tem que saber ser responsável se o seu aluno está na sala. Isso é um princípio básico, né? Ver o que gera os anseios dele, o porquê ele está aflito, por que ele chegou violento. E hoje tem até a questão da denúncia que o professor é obrigado a fazer em relação aos tipos de violência. É responsabilidade. Né? Se às vezes uma criança é violentada ou se a mãe dela é violentada, se souber fazer essa denúncia, acolher essa criança, né? É uma responsabilidade muito grande. E se eu decidir ser professor educador, eu tenho que saber que eu tenho essa responsabilidade dessa pessoa que eu vou acompanhar. a gente tem alguns casos, Angélica, às vezes de evasão, né, no ensino médio. Claro, tem a questão da droga, que às vezes o tráfico ele pega porque o menino precisa trabalhar, ele precisa ajudar em casa, ele acaba evadindo, mas às vezes também porque as salas estão lotadas, né? A escola, então tem escola que tem 40 alunos no estado, no município, 50 alunos, e o menino vai passando de ano, e às vezes ele é um analfabeto funcional, e daí quando ele chega lá no sexto, sétimo ano, ele não consegue acompanhar. E daí o professor às vezes, pô, mas esse menino não aprende, esse menino está com muita dificuldade, isso, aquilo. E daí tu vai pegar a trajetória dele, é que ele não está alfabetizado, então tu precisa fazer um resgate, né, ou pensar numa equipe que possa acompanhar esse educando, né, para distorção seriedade, né, porque e isso é muito comum. Eu já trabalho há anos, né, em comunidades e é o que mais eu vejo. Geralmente um menino que bagunça muito no sétimo, no oitavo ano, é porque ele não está alfabetizado ainda. E daí ele vai para a sala, todos os colegas estão indo, estão voando, estão viajando, né, estão conseguindo dar conta do conteúdo e ele não está entendendo nada. E daí o que ele vai fazer? Ele vai bagunçar. Ele vai meter Sim. o terror, ele vai bater, ele vai brigar. E claro, tem às vezes a questão das drogas, tem outras questões também. Mas essa é uma questão muito comum, ela parece simples, por isso o olhar atento do educador para cada aluno dentro do espaço, né? Quem é o meu educando? Quem é o aluno que eu estou atendendo? Né? Para perceber e pensar em estratégia no coletivo. Sozinho, às vezes, também não dá, né? Porque se é uma defasagem de 6 anos, de 7 anos, tem que pensar no coletivo. Que estratégia quanto escola, né? E daí entra aí o projeto de teatro, o projeto de música, uma coisa que eu acho legal, né? No Marista, né? Nas escolas Uhum. sociais, é isso. Essa diversidade, né? Tipo, da arte como uma ferramenta educadora, né? E a Uhum. arte ela ensina de maneira fantástica, porque É quando tu uma pega um forma de teatro, linguagem, né? É uma forma de linguagem, uma forma de comunicação. Né? sim, Ele cria, ele escreve, ele, né, faz.
Diversas. E ele produz conhecimento, né? Porque quando ele estuda o espetáculo, estuda o contexto do espetáculo, a história, ele tá produzindo conhecimento. E quando ele apresenta, ele está perdendo medo, ele está se empoderando, né? Ele está lidando com os sentimentos diante de uma plateia. Então, eu acho que a música, o teatro, a dança, né? Todas as artes, elas são muito potentes para a educação, né? Eu acredito muito nas artes. E todas elas possibilitam tu aprender história, aprender geografia, aprender todos os conteúdos, né? Porque tu Sim. pode discutir de diversos contextos em momento. Então, acho que a arte ela tem um poder muito forte na transformação e na mudança, né? A gente ainda, hoje, graças a Deus, com a BNCC, né? Uhum. Que ela amplia o olhar, né? As 10 habilidades, as 10 competências, né? O foco é o adolescente, né? E Sim. que ele seja protagonista, né? Que trabalhe a questão também afetiva, emocional, né? E que isso se multiplique, né? Porque como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ainda tem alguns lugares que o pessoal não coloca em prática, né? A lei da questão racial também nas escolas, a cultura afro que deveria ser discutido, Uhum. que ainda não coloca em prática em toda escola, né? Que a BNCC também seja colocada em prática em todas as escolas, né? Exato. Porque nessa perspectiva de olhar para o aluno como um sujeito integral, né? Como um sujeito que tem vez, que tem voz, que tem sentimento, que tem dores, e a gente valorizar ele não pelo amanhã, né? Essa coisa, os adolescentes são o futuro. Não, os adolescentes são É hoje. hoje, né? Ele é o agora, ele é esse Sim. momento, né? E para que também possa impactar na transformação social, né? De uma sociedade mais justa e igualitária. Para a gente finalizar, Ed, tem aquele projeto Compartilha Aí, que o ano passado gerou aquele vídeo da Alana, né? Em relação das violências que ela fez em silêncio, a gente colocou até no podcast, está na página do Instagram. Se o pessoal quiser olhar, tá lá, que é um projeto fantástico. Vamos finalizar nele, fala o que é o Compartilha Aí, o que ele está trabalhando com essa molecada. Então, o projeto Compartilha Aí, ele surgiu nas aulas de direitos humanos que a gente tinha na nossa escola, né? Que era um privilégio, porque imagina, tu ter uma disciplina de direitos humanos numa escola, né? E poder discutir isso em sala, enriquece muito, né? E daí surgiu a ideia para participar de um edital também, de montar um coletivo, né? Um coletivo que teria a presença de alguns membros do Banco do Brasil, alguns voluntários do Banco do Brasil, de pais, de professores e de alunos, que a gente chama de mobilizadores. E numa perspectiva na luta pelos direitos da criança e do adolescente, né? Na promoção, na luta, e daí trazendo temáticas da questão racial, do padrão de beleza, do abuso e da exploração infantil para a comunidade, e a gente teve mais de 1 milhão de visualizações no todo, né, do nosso projeto em 2020, um impacto fantástico, assim, né, com educadores, né, engajados, né, o professor de expressão corporal Gilmar, um professor agora que recentemente saiu, o Flávio Freitas, que trabalhava com direitos humanos, com um olhar, e também da área de jornalismo, com um impacto muito bacana, né, com a nossa diretora presente também, a Giles, né, sempre envolvida, o Luciano, o marido dela, né, que participava também como voluntário do projeto, e vários outros educadores, né, super engajado, o professor Elias, né, que fez toda a produção, né, um cara sensacional, de uma generosidade, de um coração e de um acolhimento, sabe, sensacional, trabalhando a parte de produção de áudio, né, e qualificando as nossas músicas, né, e também até na parte de filmagem, e entre outros, né, que faziam parte, os educandos, né, que abrilhantavam, né, a Lana, o Adriano, o próprio Caio, Samuel, Fernanda, uma galera muito bacana que enriquece o projeto. E além das ações, discussões dentro da escola, o Compartilha Aí também ele vai para fora, né?
ele vai para fora do muro da escola, impactando não só nas redes sociais, mas nas escolas através de oficinas, de discussões, de debate, nas rádios. Então é um projeto bem interessante, né, que eu acho que toda escola devia ter, na promoção e na luta pelos direitos das crianças e adolescentes, né, e com viés, assim, de impactar mesmo, através da literatura, através de curta-metragens, né, tipo de filmes, de uma maneira diferente de contar a história, né? Então acho que foi uma experiência muito bacana, né? E o TVQ junto com o Compartilha Aí, né? Tipo, sim, nessa parceria que a gente veiculou os vídeos no canal do TVQ, né, e alguns alunos também na parte de edição, de produção. Então a gente conseguiu fazer um casamento muito bacana, né, de produções bem interessantes, de 10 produções, que impactaram, né, a vida da galera. Teve um vídeo da Lana que a gente teve mais de, acho que 200 mil visualizações, e dela foi para os jornais, e ali uma oportunidade, sim, né, de falar do território, falar da galera, como o do Caio, né, que teve quase 500 mil visualizações, né, que foi do ECA, dos 30 anos, que foi um impacto que também o Caio faz parte do projeto, né, tanto do TVQ quanto do Compartilha Aí, né, dessa casadinha aí, que foi bem interessante, bem bacana. Então, eu acho que todo projeto ele vem a somar, né, tipo, essas discussões, e eu acho que é importante, né, tanto o TVQ quanto do Compartilha Aí, e pode casar outros, né? Agora a gente está multiplicando com algumas escolas particulares. A gente deu uma oficina para o Paranaense, Marista Paranaense, demos uma oficina para o Anjo da Guarda também, então multiplicando o projeto, né, do Compartilha Aí, e também levando a questão do comunicação para esses espaços, para que também possam ser efetivo lá, nesses lugares, né, de uma classe média, de uma classe alta, né? E é importante chegar. É importante chegar, sim, porque essas pessoas também têm que exercer empatia, essas pessoas também têm que dialogar, têm que debater, porque a gente acaba percebendo que algumas classes sociais ficou o estudo para chegar ao Enem, o estudo para passar no vestibular, e está faltando empatia, está faltando debate crítico, está faltando perceber o outro, tá faltando essas coisas que devem ser trabalhadas dos dois lados, né? Quem tem poder tem que olhar para quem não tem e saber trabalhar isso e trabalhar essa relação de desigualdade, ver essa relação da escola pública superlotada e sem qualidade, que necessita de ajuda, né? A luta pela escola pública é de todos, né? Responsabilidade de todos, então tem que perceber esses espaços e vocês fazendo esse trabalho, levando esses projetos para outras escolas, para que elas possam perceber isso, é fantástico, né? Eu acho que está aí o trabalho mesmo do educador, né? Chegar em todos os espaços, trabalhar essas questões em todos os espaços. Porque às vezes a gente acha que em classes altas não há violência, em classes altas há conhecimento e debate, e a gente sabe que em classes altas há violência, há falta de consciência crítica, né? E presença da família também, né? Exato. Às vezes o pai trabalha tanto, ele faz tantas coisas que ele não consegue dar atenção, deixa sempre com um funcionário, né? E a gente sabe que essa relação também tipo, do carinho do pai, que o educando ele espera, né? Às vezes ele quer um beijo, ele quer um abraço, e sofre, né? Sofre muito. E eu conversava com alguns, eles traziam essas questões, assim, pô, Ed, às vezes o meu pai trabalha tanto que eu não consigo nem, né, tipo, conversar com ele, trocar. Então, também existem os outros desafios nesse espaço, né? Então, poder discutir, poder debater, né, a questão dos direitos, eu acho que é fundamental, né? E também de eles puxar a família, né, para isso, porque tanto na comunidade, quando o menino ele pode também impactar a família dele, tendo um outro olhar, porque muitas vezes o pai vem de uma outra geração com muito preconceito, sim, né, machista, então ele consegue fazer que o pai enxergue um outro olhar, porque é de uma outra geração, de um outro momento, então, e dialogar com amor com seu pai, não querendo passar por cima como tratou, né? Porque às vezes tem adolescente que fica revoltado, rebelde, quanto nessa questão também das famílias, né, tipo, da elite, de poder chamar com carinho, com jeito para perceber ele, né? Dizer, pai, eu estou aqui, eu quero dialogar contigo, eu quero conversar, precisamos de tempo de qualidade, né, para assistir um filme, para passear, né? Então, quando tu emancipa o adolescente, ele vai buscar isso, né?
Sim. Lá no início, tu me fez uma pergunta, né? E eu acho que eu não te respondi, porque tu falou que o TVQ ele fez parte da minha dissertação, né? Uhum. Não foi o TVQ, foi a rádio. A A rádio. rádio, a rádio da escola, porque o projeto da rádio tinha desde 2007, né? Mas a rádio teve uma influência gigantesca na construção do TVQ. O TVQ ele surge a partir da rádio, porque a gente já discutia muita coisa. Então casou tanto o projeto de escrita com a rádio. Né? Então, e a rádio é um espaço fantástico, porque o menino ele pega o microfone, ele faz a apresentação ao vivo no pátio da escola, ele faz as interações, né? Então tem o Correio Elegante, tem que a galera manda recadinho para a rádio, tem a Sexta Arte, que tem apresentações artísticas no pátio da escola, tem entrevista com os educadores e funcionários, tipo, dialoga muito com os quadros que a gente tem no TVQ, que é as lives, Papo de Quinto, Minha Vida, Minha História. Então a gente faz uma casadinha e sai algo muito, muito legal. Então, que é também um instrumento transformador, né? Hoje a gente fala mais de podcast, né? Então, trabalha, porque a rádio é mais para os adultos, né? Se for falar para alguns educandos, vai dizer, pô, professor, isso é coisa de velho, né? Né? Eles falam assim, às vezes brincam, e daí eu falo assim, mas eu ouço rádio, né? Então eu sou, né? E eu sou velho mesmo, né? Brinco assim com eles, e porque eles falam, meu pai que ouve, meu avô que ouve, e eles hoje escutam mais o podcast, eles baixam, colocam no celular, mas a organização do podcast é a mesma da rádio. A estrutura é a mesma, né? Os quadros, o programa, então eu posso discutir e é muito bacana e forma muito, né? A rádio ela é muito enriquecedora para a transformação e mudança dos educandos, tanto a rádio quanto a produção de audiovisual, né? E claro, nesse viés de debater temas numa perspectiva do direito das crianças e adolescentes, né? E fazendo essa parceria aí com Compartilha aí, né? Eu acho que, porque senão fica raso, não adianta a gente só discutir o instrumento e não discutir temas transversais, né? Eu acho que é bem importante, então acho que é super enriquecedor a gente poder discutir vários temas e usar essas ferramentas para chegar nas pessoas. Exatamente. E daí a gente vê esses adolescentes monstros aí, formados, maravilhosos. Eu me lembro que o Caio falou assim para mim, essa escola, como que ele falou? Constrói artistas. Ele falou para mim, o Caio. Eu falei, na realidade, ela descobre talentos. Né? Esses talentos existem, só precisavam, né, ser polidos. Né? E tá aí, o pessoal tá aí falando, tá aí cantando, tá aí mostrando a sua arte. E o pessoal que vai ouvir a gente no Spotify e depois vai ver no YouTube e ouvir o papo do Ed, se quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles, é ir no canal do TVQ Paraná, né, para poder ver esse trabalho, ver o pessoal do Compartilha aí, até, né, dos maristas, escolas sociais aí, que o Ed é educador da Ecológica, que tem um trabalho muito bonito. Né? Tem aí o rap dos direitos, que é o rap do ECA, né, que o Caio canta. Tem o rap do 18 de maio, que é maravilhoso. Inclusive, Ed, já vou falar para o pessoal o seguinte, essas duas músicas foram parar no Ministério Público do Paraná. Então, o pessoal acabou distribuindo aí para os promotores e servidores para ouvir esse pessoal cantando. Esses dois raps foram para a Escola de Justiça do Estado do Paraná, para a EDEG, eles me comunicaram hoje, e a gente vai ter uma surpresa dia 13 aí, que quando tiver, a gente vai compartilhar para todo mundo, e é fruto do teu trabalho, e é fruto do trabalho dessa molecada aí tão boa. Eu queria agradecer, né, Angélica, a oportunidade de a gente poder dialogar, de poder conversar. Eu sou um apaixonado pela educação, acho que deu para perceber, né? Eu curto o que eu faço, assim, amo aqueles adolescentes e sei que a educação é um meio, né? Os projetos sociais, né, para transformar, para mudar, para impactar, e a escola é um espaço fantástico para isso, né, para a gente poder enxergar esses educandos e fazer a diferença na vida deles através da mediação e emancipação desse sujeito, né, dando oportunidade para que eles tenham vez e voz dentro da sociedade e que possam tocar as pessoas, né? Então, eu acho que é por aí, né? Para uma sociedade mais justa e igualitária é a educação, né? Acho que não tem outro caminho. Então a gente tem que... E é um direito, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, está na nossa Constituição de 1988, né? Então temos que lutar por isso aí.
É isso aí. Nós temos que lutar e eles também. Como eu falava para uma aluna, não é seu dever, não é a sua obrigação, é seu direito. E se é seu direito, não abra mão dele, porque foi difícil conquistar, foi difícil chegar aí. Então, batalhe para que ele continue. Então, pessoal, isso foi mais um quadro Gente que Faz. Espero que vocês curtam bastante o que o Ed trouxe para nós, porque é valoroso demais e, né, sempre um salve para a educação, porque é o caminho. Tchau, tchau, pessoal. Até. Falou, galera. Um beijo. Tchau, Angélica. Obrigadão. Beijo. Tchau.